O nosso colega Josias de Souza informa que articula-se na Câmara uma fórmula capaz de ressuscitar a regra derrubada pelo Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância sem apertar o nó no pescoço de políticos que aguardam na fila de julgamentos. A estratégia prevê dois movimentos. Num, planeja-se estender o entendimento sobre segunda instância da área criminal para todos os ramos do direito. Assim, além dos vereditos de prisão, passariam a ser executadas no segundo grau sentenças cíveis, tributárias e trabalhistas. Noutro lance, deseja-se empurrar para dentro da PEC um artigo prevendo que a novidade será aplicada apenas nos processos iniciados após a promulgação da emenda constitucional. Ficariam de fora, por exemplo, os processos já instaurados no âmbito da Lava Jato, entre eles as 9 ações penais de Lula. Imagina-se que assim será possível reunir os 308 votos necessários à aprovação da PEC, inclusive de esquerdistas. E aí, Adriles? Olha, é sempre assim, né? O Congresso, a gente já falou aqui do sistema de pesos e contrapesos, que é a democracia, que é o princípio básico da democracia, esse diálogo permanente, essa dialética entre uma tese, uma antítese e, no fim, uma síntese. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim que cavalga a nossa carcomida democracia, a nossa carcomida república. Sempre eles querem fazer de uma coisa bacana, que é a segunda instância, prisão em segunda instância, que diminuiria, que em certa medida até poderia até destruir esse sistema de décadas, de séculos de impunidade que corrói a democracia brasileira, de leniência em relação a uma oligarquia que pode fazer tudo, comprando sentenças, exatamente comprando a postergação de uma sentença em 4 instâncias, essa coisa absurda que não existe em nenhum lugar do mundo. Aí o Congresso, o Supremo volta atrás, retroage, circunstancialmente, os senhores Dias Toffoli e o senhor Gilmar Mendes, que sempre foram defensores da prisão em segunda instância, voltam sua opinião, voltam atrás exatamente por circunstância. O Dias Toffoli sempre foi um advogado de porta de cadeia do PT, e o senhor Gilmar Mendes tem amigos e apaniguados envolvidos em processos, e aí voltam atrás e voltam e jogam o Brasil novamente nas portas da impunidade, com a queda da prisão em segunda instância, e vem agora o Congresso, sintomaticamente, não, a gente aprova, mas desde que os processos do Lula possam exatamente ficar carcomidos nesse entendimento que segunda instância não está valendo, e alguns deputados eventualmente não podem estar valendo, e daqui para diante a gente dá a impressão, subliminarmente, parece esse recado, daqui para diante a gente vai se ajuizar e vai tomar cuidado e não cometer o crime que a gente cometia antes. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eles têm que aprovar a segunda instância integralmente para que o país volte a entrar nos eixos, que o país volte a entrar exatamente no princípio que é o da Lava Jato, de combate à impunidade. Isso é um desaforo, é um escárnio à população brasileira. Eles têm que fazer exatamente um contraponto ao executivo, mas no sentido de melhorar o país, não de chantagear para interesses próprios. Isso é absolutamente assintoso. E falando em prisão após condenação em segunda instância, eu reforço que continua no ar o abaixo-assinado da Jovem Pan, você pode participar também. O grupo Jovem Pan defende a aprovação da PEC da prisão em segunda instância, repudia manobras para adiá-la e convida ouvintes e espectadores a participar dessa nova campanha com assinaturas em defesa da proposta de emenda à Constituição. O abaixo-assinado da Jovem Pan a favor da prisão em segunda instância fica disponível no site jp.com.br/prisão sem o tio no final. Vou repetir o endereço para que você participe também, jp.com.br/prisão sem o tio. O Adriles já assinou, né, Adriles? Deixou sua contribuição lá, né? Me dá o papel, me dá a caneta que eu assino. Acho que a prisão em segunda instância tem que ser e é uma pauta suprapartidária. Não há nenhuma razão, nenhum motivo para ficar contra isso. Eventualmente, se alguém ficar contra isso, exatamente é para personificar um tipo de impunidade completa e absoluta no país que não pode mais reinar. Só não vou te dar papel, porque senão a turma ecologicamente correta vai ficar brava. Então é abaixo-assinado virtual. Eu assino até em árvore. Pode ser? Eu assino até em árvore. Aquelas pessoas, aqueles coraçõezinhos que a gente fazia, eu assino a minha assinatura em árvore. Já com a gente, Zé Maria, José Maria Trindade, lá em Brasília. Boa noite, Zé. É isso, muito boa noite, Vitor. Boa noite, Adriles. Olha, Vitor, a prisão, depois da condenação em segunda instância, é a lógica, é o cumprimento da pena. Fora disso, é empurrar para o quase nunca. E olha, eu defendo que todas as decisões sejam em segunda instância. No imaginário popular, a prisão se dá antes da primeira instância.
no ato do cometimento do crime. É que o cidadão comum vê chegar ali a polícia e pega o ladrão, o bandido e coloca no camburão e vai embora, às vezes algemado. Todo mundo entende que aquilo ali é a prisão depois de cometido o crime e todo mundo aplaude isso. Mas não é assim. A burocracia engole ideias. Quando chega na cadeia, aí vem o advogado, solta, o processo vai para os tribunais, tem audiência de custódia e isso acaba roubando do imaginário popular essa certeza. Depois deste debate todo provocado pelo prisioneiro mor do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, todo mundo descobriu que o rei estava nu, ou seja, não era bem assim não. O ladrão, o bandido, principalmente o que tinha dinheiro, tem dinheiro para pagar advogado, saía rapidinho, ficava na cadeia e o ladrão de galinha que não tem para pagar advogado. E aí a coisa complica. É preciso definir de uma vez por todas que a prisão se dá quando se descobre que o culpado é ele. É preciso dar liberdade ao juiz. Parece simplista, mas deve ser simples assim. O juiz define quem vai responder em liberdade ou não. A ideia é boa da emenda que está na Câmara dos Deputados, mas não pode se contrapor ao projeto de mudança ao Código Penal, Processo Código Penal, CPP, que está no Senado Federal. Então, aprovar isso é acabar com a ideia da impunidade. Vitor, esse sentimento de impunidade, ele é muito grave para a violência, porque ele acaba provocando aquele debate antigo da economia do crime e dizendo que o crime compensa, né? Então é preciso acabar com esse sentimento de impunidade e só através da prisão depois da segunda instância e também solução de causas cíveis na segunda instância, ficando os tribunais superiores para questões extraordinárias e controle constitucional. E aí, Conrado? Eu vou tentar complementar, já que o Adriles já falou muito bem, o Zé Maria falou muito bem, só para esclarecer para as pessoas que quando a gente fala em prisão de segunda instância, por que já basta uma segunda instância, que tu não precisaria dos outros graus de jurisdição para julgar? Porque é até as segundas instâncias que são comprovados os fatos delinquentes, são comprovados o verdadeiro crime, se aconteceram aqueles fatos, se a pessoa que está sendo acusada realizou aqueles fatos, em que ponto que ela realizou aqueles fatos para que ela possa receber uma pena adequada na medida da sua culpabilidade. Depois de então, todos os outros graus de jurisdição não contemplam mais essa averiguação se os fatos ocorreram ou não, se a pessoa é inocente ou não. No segundo grau de jurisdição, ali a pessoa já é culpada. Não vai mudar mais nada em decorrer do terceiro grau, até mesmo do quarto grau de jurisdição, como a gente tem hoje em infinitos recursos. Isso é só para deixar bem claro para a nossa audiência que não muda nada além disso. Depois do segundo grau de jurisdição, são apenas analisados momentos e prazos e casos processuais dentro desse processo, dentro dessa cadeia de procedimentos, né? E é com pesar que a gente enxerga que toda essa grande manobra jurídica que se deu no Brasil esse ano foi exatamente para soltar Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nós não tivemos nenhuma outra grande vitória a partir disso. Até o Zé Dirceu hoje comemorou que foi um ano de vitórias para a esquerda. Pô, se a gente vê um cidadão como o Zé Dirceu comemorando um ano de vitória para a esquerda, a gente tem que abrir os olhos, arregalá-los e prestar mais atenção no nosso dia a dia, né? Porque, como a gente viu, num dia que foi dado a decisão do nosso STF, que eles proferiram essa decisão de não haver mais a prisão em segunda instância, no outro, todos os grandes criminosos ricos de colarinho branco estavam soltos imediatamente. Isso dá um sentimento de impunidade a toda a população que faz com que nós questionemos. Ok, a Constituição deve ser protegida. Perfeito, é tudo que a gente quer, que a Constituição seja protegida. Só que no momento que nós protegemos essa Constituição, nós não temos mais a punição dos culpados. E aí, até que ponto serve proteger uma lei que é inócua no momento que ela não faz essa punição dos culpados, que são as pessoas que mais drenam as esperanças, né? Agora eu vou dar uma aqui de
de Greta Thunberg, assim, que acabam com sonhos da população no momento que drenam nossas esperanças a partir de roubalheiras e mais roubalheiras. Isso aí é, para mim, a parte mais chocante desse primeiro ponto. E só para fazer um comentário complementar, uma coisa muito positiva desse projeto que está agora no Congresso é a continuidade da execução das penas, da execução das sentenças a partir das segundas instâncias, também no âmbito civil e também no âmbito tributário. Porque o que a gente encontra hoje são imensas empresas que deixam de pagar os tributos, esperando um dia sofrer um processo tributário, e depois que eles têm um processo tributário com aqueles tributos que eles já não pagaram, eles contratam os melhores profissionais do Brasil, os melhores advogados do Brasil, e esses advogados empurram esses processos num reles intuito protelatório, até que depois de 10 anos de processo vem um refis, vem um refaz, vem alguma benesse que esses mesmos caras que não pagaram os tributos possam parcelar esses tributos ad infinitum. Então, essa é a parte muito boa desse processo, mas, obviamente, minha tristeza é que eles queiram tirar dessa parte da Lava Jato, né? Essa é uma tristeza muito grande, mas tem essa grande benesse aí de empurrar a segunda instância para os outros ramos do direito. 2 pontos em cima do que o Conrado falou, que eu acho bom destacar. A primeira é a questão do garantismo, a fidelidade quase canina à letra fria da lei. Eu gostaria de saber se o Marco Aurélio Melo, se o Celso de Mello, que eu acho que são até juízes respeitáveis, com as quais eu discordo profundamente nessa questão dessa questiúncula, né, de garantismo, de interpretação hermenêutica fria da letra da lei, se no século XIX eles iriam exatamente endossar e aprovar a letra fria da lei de uma Constituição que permitia a escravidão brasileira. Aquilo era legal, mas era imoral, era injusto. E, eventualmente, a outra coisa do Lula, que o Fernando também falou, e do Zé Maria, do bandido mor da nação, eventualmente é engraçado, né? Essa mítica, o Lula surgiu como defensor dos mais pobres. Eventualmente, quando eles celebravam o Lula livre, o Lula saindo das prisões, as pessoas se esqueciam, essas pessoas que celebravam sua soltura, que o Lula, exatamente, saindo da prisão, estava representando a impunidade dos mais ricos e dos mais poderosos. Dos mais ricos e dos mais poderosos. Porque quem é pobre no Brasil vai preso, não vai ser em primeira instância, não. Vai ser em prisão preventiva. É o sujeito que está de aviãozinho do tráfico, é o sujeito que pratica um furto, que pratica um pequeno delito, que rouba um shampoo, sei lá, no supermercado. Esse é o que vai preso. Não vai preso nem em primeira instância. Porque o cara não tem dinheiro para pagar nem primeira, nem segunda, nem terceira, que dirá quarta instância. Pois é, né? Não vai ter advogados também para bancar a soltura, como fez o Lula, como fez o José Exato, o Lula é símbolo da impunidade total de uma pessoa que tem poder, recursos e apoio para ficar solto, enquanto não há a celeridade das 4 instâncias para colocar ele nas trás das grades, ou não, enfim. Quer falar, Conrado? Diga. Sim, vou fazer só mais um comentário aqui agora em defesa do Celso de Mello, tá? O nosso Supremo Tribunal Federal, ele é feito exatamente para garantir a Constituição. Quer queiramos, quer não, a construção de um Supremo Tribunal Federal, ele é feito para a garantia da República. Hoje nós morreremos daqui a 100 anos, 200 anos, mas a pátria continuará. E a gente tem que ter ministros lá no STF que defendam exatamente a nossa Constituição. O que a gente tem que querer aqui é alguma alteração, alguma correção dentro da Constituição, mas isso aí de nada invalida que nós tenhamos juízes com a perspicácia e com conhecimento jurídico, autonomia de conhecimento de bater palmas, no caso do Celso de Mello da vida, que não são esses juízes que mudam de posição a cada novo episódio da nação. Sim. Como a gente teve até mesmo casos que me chocaram, querendo fazer de uma maneira por dentro do próprio estatuto do STF, querer julgar a autorização do aborto, por exemplo. Isso aí, para mim, também não me satisfaz. E aqui independe se é a favor ou contra o aborto, tá? Mas são manobras que são permitidas por fora da Constituição, por dentro de uma maneira estatutária, de uma maneira regimental, que é o termo apropriado para isso, para tentar julgar as outras coisas. O que eu mais quero é que nós tenhamos juízes fortes, que defendam a nossa Constituição, mas que, na mudança dos próximos juízes aí dos próximos anos, nós tenhamos julgadores ainda mais aventados, ainda mais endireitados, ainda mais próximos dos anseios da população. Acho que esse aí é o grande mote para os próximos anos, aí, ter novos julgadores no nosso STF mais afinados com o que a população quer.